Caríssimos, aqui é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão. Pedido a sua inscrição no canal. Isso é muito importante para esse que vos fala. E não esqueça do seu like. Olha só, estamos estudando sobre a monarquia romana, Roma Antiga. Então, no final da monarquia, no fim da monarquia, é esse período que vai do século VIII ao século VI, nós vamos ter então a seguinte situação. O último rei, chamado Tarquínio o Soberbo. Tarquínio o Soberbo, ele era o 7º rei de Roma. O primeiro rei foi o Rômulo. Existem algumas teorias de que existiram muito mais reis, né? Mas os relatos históricos nos dão 7 monarcas. Tarquínio Soberbo foi o último rei. Ele será deposto pelos senadores. O que aconteceu? Ele aproximou-se demais da classe plebeia. Lembrando que a sociedade romana é a classe A, patrícios, cidadãos, a classe C, os clientes, que eram homens livres que trabalhavam para os patrícios, em troca de salário e proteção, a classe C, o plebeu, que era o comerciante, artesão, camponês, que era também homem livre, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou por dívidas. Na verdade, ele, sendo patrício, aproximou-se demais da classe plebeia. E os patrícios não gostaram disso. E, na verdade, o Senado não gostou. E ele acabou sendo deposto. Tem uma história de que o seu filho havia estuprado a filha de um senador. E ele tomou as dores do filho. E foi daí o pretexto para tirá-lo do poder. Os senadores, então, armam, na verdade, um circo e conseguem tirá-lo do poder. Nesse momento, eles instalam a república. A palavra república, vocês têm que associar sempre a uma outra palavra. Voto. Vai existir o sistema de votação, direto ou indireto, mas vai existir o sistema de votação. Nós vamos encontrar, então, o domínio dos senadores e o domínio dos patrícios no período republicano. Inicialmente, eles têm esse domínio pleno, depois gradativamente a classe plebeia vai adquirindo algum tipo de poder, que nós veremos na outra postagem. República, 509 a.C., 27 a.C. Política, Senado, 300 senadores. Cargo vitalício. Ficavam no poder até morrer. Supervisionavam as finanças públicas, então a questão toda de dinheiro público era fiscalizado pelos senadores. E eles também poderiam, se assim o quisessem, participar da administração das províncias. Bom, esse é o cargo dos 300 senadores. Agora é o seguinte, na República, aonde aparece o voto? Aparece o voto na magistratura. O que vai acontecer? Quem são os magistrados? Hoje, para nós, magistrados seriam os juízes. Naquela época, o magistrado eram os altos funcionários. Eram eleitos, depois explicarei, né, pela Assembleia Centurial e pela Assembleia Tribucínea. Um pouquinho mais à frente eu explico o que são essas assembleias. E mandatos de 1 ano. E a maioria, obviamente, era de patrícios. Então essa, na verdade, é a característica do início do período republicano, obviamente com o fim do período monárquico. Resumão do Marcão, recapitulando rapidinho. Fim da monarquia. Tarquínio Soberbo, o último rei, foi deposto de Roma. Aproximou-se demais da classe plebeia. Com isso, proclamaram uma república em Roma. Nova organização política, república. A república tem toda vez que você observar esse nome, república, nós temos um sistema baseado no voto. Pode ser direto ou indireto. Domínio do Senado e dos patrícios. Segundo período, república, 509 a.C., 27 a.C. Senado, 300 senadores, cargo vitalício, o resto da vida como senador. Supervisionava as finanças públicas, cuidavam da grana e administravam as províncias se assim o quisessem. E aí onde aparece o voto? O voto aparece exatamente na magistratura. Quem são os magistrados? São os altos funcionários eleitos com mandato de 1 ano. Monopolizada a função de magistrado pelos patrícios. Na próxima postagem eu falarei sobre esses cargos da magistratura. Quem eram então esses altos funcionários?
Obrigado pela atenção, um abraço do Marcão. Nos vemos na próxima postagem. Fui!